Se há algo que a vida me ensinou, é que o amor de uma mãe pode ser ao mesmo tempo sua maior virtude e sua maior armadilha. Ao longo de todos esses anos, vi muitas mulheres se perderem em um gesto nobre, porém perigoso: ajudar. Ajudar sempre. Ajudar mesmo quando não é solicitado, mesmo quando dói, mesmo quando destrói. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez tenha sido ensinada que o amor se mede por sacrifícios e que toda mãe deve se anular pelos filhos. Talvez você esteja cansada, doente, solitária e se obriga a estender a mão cada vez que ele tropeça. Você o chama de adulto, mas trata como criança e faz isso por amor. Só que esse amor está custando caro, roubando sua saúde, sua paz e sua identidade. Em silêncio, você sente que algo está errado. Você o sustenta emocional ou financeiramente, mas sabe que está criando um homem fraco. Talvez você se pergunte: por que ele não cresce? Por que ele não me respeita? E por que quanto mais eu faço, menos ele reconhece? Hoje quero falar sobre esse ciclo. Quero abrir os olhos de mães como você, que acreditam estar fazendo o certo, mas estão se destruindo lentamente. Não vim para julgar, e sim mostrar que há um outro caminho onde o amor também sabe dizer basta. Se você acha que essas palavras são para você, permaneça comigo até o fim. Se ainda não está inscrita no canal, inscreva-se agora, curta este vídeo e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Qual cidade? Quero saber onde estão essas guerreiras que ainda têm muito a ensinar e resgatar de si mesmas. Quando uma mãe ajuda demais, ela não apenas impede o filho de caminhar com as próprias pernas, mas começa a esquecer como se caminha com as dela. E isso, embora pareça poético, é real. Muitas mães, ao longo dos anos, se tornam muletas invisíveis de filhos adultos que já deveriam andar sozinhos. Não por maldade, mas por hábito. Por medo, por culpa. Ajudar um filho é natural, mas fazer disso uma obrigação eterna é o que adoece. O filho cresce sem responsabilidade, enquanto a mãe envelhece sem descanso. O equilíbrio entre apoio e dependência é frágil. Uma linha tênue separa o cuidado do controle. E muitas vezes, no esforço de proteger, a mãe acaba sufocando. No desejo de manter por perto, ela impede que o filho deseje ir por conta própria. Ele se acostuma. Ela se esgota, ele exige, ela cede. E um dia, quando o cansaço vira raiva e o silêncio se transforma em lágrimas, já é tarde demais para cobrar gratidão. Porque tudo o que é dado sem limite acaba sendo recebido sem valor. E o filho, ao invés de admirar a mãe que tudo deu, passa a vê-la como aquela que tudo aguenta. Uma mulher que não sabe dizer não. Uma mulher que se perdeu no nome de mãe. Talvez você ache que ainda há tempo. E há sim. Mas o primeiro passo é reconhecer. Ajudar em tudo é diferente de amar com sabedoria. Amor sem limite não é virtude, é uma prisão com as chaves do lado de fora. Você já percebeu como alguns filhos adultos se tornam especialistas em se fazerem de vítimas? Quando algo não dá certo, apontam o dedo para o mundo e para você. A culpa é sua por não ter ajudado mais, ou por ter ajudado de um jeito que ele não queria. A mãe vira o porto, o abrigo, a solução e, paradoxalmente, o problema. Isso acontece porque, desde cedo, ele aprendeu que podia contar com você para tudo. Desde pequenas decisões até as grandes irresponsabilidades. E agora, aos 30, 40, até 50 anos, ele ainda te liga para resolver dívidas, para cozinhar, para opinar na vida amorosa, ou simplesmente para se apoiar emocionalmente sem oferecer nada em troca. Mas o que ninguém diz é o quanto isso pesa para você. Quantas noites você não dorme em paz, porque ele não sabe lidar com frustrações? Quantas vezes você se calou para não criar conflito? Quantos medos você carrega sozinha, enquanto ele segue como se fosse sempre a vítima da vez? Ajudar demais é uma forma disfarçada de controle, mas também de negação. É difícil aceitar que ele não é mais aquele menino de 5 anos que precisava de tudo. Ele é adulto, e se ainda não age como tal, talvez seja porque você não permitiu que ele enfrentasse a vida sem rede de proteção. Confúcio dizia: se quiseres fortalecer alguém, não carregue o peso por ele, ensine-o a levantar. E talvez esteja na hora de aplicar isso com firmeza. Por você, e principalmente por ele.
Muitas mães me dizem, mas se eu não ajudar, quem vai? Essa pergunta, embora sincera, revela um risco, porque enquanto você se coloca como a única solução, impede que ele procure alternativas. O mundo é cheio delas: amigos, parceiros, trabalho, terapia. Mas ele não busca nada disso porque sabe que no final do dia você estará lá. O filho que nunca aprendeu a lidar com o desconforto torna-se um adulto frágil, dependente e inseguro. E a mãe que sempre socorre se torna-se invisível. Ele não a admira, exige. Quanto mais exige, menos percebe que ela existe como mulher, como ser humano. A identidade dela fica reduzida a servir. Isso não é maternidade, é anulação. Talvez você esteja cansada, mas sente culpa por pensar em parar. Teme que ele se afaste, que te ache egoísta. Mas eu digo, egoísmo é viver na vida dos outros enquanto a sua escorre pelos dedos. Egoísmo é não se amar o suficiente para dizer: eu não sou mais responsável por tudo isso. Seu filho precisa se frustrar, errar e cair para levantar. Você precisa permitir isso, mesmo que doa. Amar também é recuar, confiar e permitir que ele descubra sua força, mesmo que te culpe por isso inicialmente. O dia em que você parar de ajudar seu filho em tudo, talvez ele se revolte. Talvez chore, grite, te acuse de ter mudado. Talvez diga que você não se importa mais. Mas com o tempo, se ele for honesto consigo mesmo, entenderá que aquele foi o início da sua verdadeira maturidade. E você também. Você começará a respirar diferente, a dormir melhor, a sorrir sem culpa, porque perceberá que ainda é possível ser mãe, sem ser mártir. Ainda é possível amar, sem se esquecer. Ainda é possível ensinar, mesmo em silêncio. Confúcio ensinava que a virtude não consiste em dar, mas em permitir que o outro floresça. E talvez essa seja a sua missão agora. Não mais carregar, mas inspirar. Não mais sustentar, mas soltar. Não mais proteger de tudo, mas observar de perto, com sabedoria e firmeza. Ajudar seu filho não está errado, mas ajudar sempre, em tudo, sem limites, é o caminho mais curto para o desgaste, a ingratidão e a dor. E se você sente que já passou por tudo isso, saiba que ainda é tempo de mudar. Ame sim, mas ame com sabedoria, ame com limites, ame com coragem de deixar ir. E se essa mensagem falou com você, se em algum momento sentiu o coração apertar ou os olhos marejarem, não guarde isso só para si. Curta este vídeo. Compartilhe com outra mãe que talvez esteja vivendo a mesma luta silenciosa. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de reflexão e força. Aqui sempre haverá espaço para a mulher por trás da mãe. E antes de ir, me diga nos comentários, de onde você está assistindo? Qual é a cidade, o lugar, o cantinho onde essa verdade te alcançou? Eu quero saber onde estão essas mães que, mesmo cansadas, ainda têm coragem de recomeçar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!